Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E, gente, hoje eu trago pra vocês a resenha de um livro que me fez chorar muito, tá na minha listinha de melhores livros do ano e não tem como não recomendar essa leitura pra vocês, que é O Herdeiras do Mar, da Marilyn Brach. Mas antes da gente começar a falar dele, você já se inscreveu no canal? Ainda não? Então aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra você ficar sabendo sempre que sair um vídeo novo. Se você já quiser me deixar um like, eu agradeço muito, porque é dando um like que o YouTube entrega o meu vídeo pra outras pessoas. E quem é de casa já sabe, mas eu vou deixar o meu link da Amazon na descrição do vídeo, tá, gente? Com o Herdeiras do Mar, caso você queira comprar o livro e usar o meu link da Amazon, você me ajuda pra caramba, porque eu ganho uma pequena comissão. Mas bora falar de Herdeiras do Mar. O livro foi lançado em 2018, chegou no Brasil em 2020 pela editora Paralela, um selo do grupo Companhia das Letras, e a história se passa na Coreia do Sul e nós temos duas protagonistas, a Hana e a Emi. O livro é narrado em terceira pessoa e se passa em dois tempos diferentes na Coreia, tá? A Coreia dos anos 40 e a Coreia dos tempos mais atuais, mais precisamente 2011. Antes de continuar, eu preciso falar uma coisa aqui, devia ter falado lá no começo, mas tudo bem. Darei spoilers, tá, gente? Então se você ainda não leu o livro, não quer tomar spoilers, para aqui, volta quando você tiver lido e aí a gente continua batendo um papo. Mas se você não liga pra spoilers ou se você já leu o livro, só vamos. O livro começa já com a Hana presa em um quarto, num lugar onde a gente não sabe onde é, com um soldado. E faz 2 meses que a Hana está presa nesse lugar. A história da Hana começa a ser contada em 1943, na ilha de Jeju, na Coreia do Sul. A Hana, em 1943, tinha 16 anos e ela já nasceu numa Coreia do Sul dominada pelos japoneses, porque o Japão invadiu e dominou a Coreia em 1910. Então, a vida toda da Hana, ela viveu numa Coreia sob dominação japonesa. E o que isso significava? Isso significava que, apesar de coreana, ela falava japonês fluente, escrevia em japonês, lia em japonês, estudava a história do Japão e era proibida de falar, escrever, ler e até cantar músicas em coreano. Tudo que era da cultura coreana foi terminantemente proibido pelo exército japonês. Mas a Hana carrega um orgulho de ser uma coreana e, além de coreana, assim como sua mãe, ela também é uma Hanyeo. E o que é uma Hanyeo? As Hanyeos são as mulheres mergulhadoras, que mergulham no mar utilizando apenas o ar dos seus pulmões. Gente, é uma coisa assim maravilhosa. As Hanyeos fazem parte da cultura coreana, são essas mulheres que mergulham no mar utilizando o mínimo de equipamentos possível, geralmente só uma viseira e, quando muito, um pé de pato, e elas coletam ostras, mariscos, polvo, algas, peixes e colaboram muito para a economia desses locais onde existem essas mulheres mergulhadoras. Elas existem até hoje, inclusive uma boa parte delas tem aí quase 90 anos, algumas mais do que 90 anos, e óbvio que com a modernidade e tudo mais, o número de Hanyeos tem diminuído drasticamente, mas elas existem sim e ainda são uma parte muito importante da história e da cultura coreana. Essas mulheres garantem o sustento não só delas e de suas famílias, mas também de comunidades inteiras. E essa atividade é uma atividade que passa de mãe para filha. Na ilha de Hana, o mergulho é tarefa para as mulheres. O corpo dela se adapta às profundezas geladas do oceano melhor que dos homens. Elas conseguem prender a respiração por mais tempo, nadar mais fundo e manter a temperatura corporal mais alta. Portanto, há séculos, as mulheres de Jeju têm gozado de uma rara independência. Mais pra frente eu vou falar um pouquinho mais sobre as Hanyeos pra vocês, então segura aí que vai ter mais detalhes sobre elas. Mas, com toda essa proibição, né, que estava tendo na Coreia, dominada pelos japoneses, quando a Hana vai se tornar uma Hanyeo, vamos dizer assim, profissional, né, quando ela realmente vai começar a mergulhar com essas mulheres, depois de todo o treinamento que ela teve, as cerimônias para que isso acontecesse estavam proibidas, mas a mãe da Hana faz questão de fazer uma cerimônia ali menor, pequena, bem clandestina, para que esse grande marco não passasse em branco na vida da filha. Nós mergulhamos no mar como as nossas mães, avós e bisavós fizeram por centenas de anos. Esse dom é o nosso orgulho, pois não nos submetemos a ninguém, nem a nossos pais, nem a nossos maridos, nem a nossos irmãos mais velhos, nem mesmo aos soldados japoneses durante a guerra. Pescamos nossa própria comida, fazemos nosso próprio dinheiro e sobrevivemos da colheita que o mar nos oferece. Já o pai da Hana é um homem muito amoroso com a família, é um pescador, e quando ela tinha aí por volta de 7 anos, ela ganhou um grande presente na vida dela, que foi o nascimento da sua irmãzinha. E a Hana entende logo que a irmã nasce, que elas têm uma conexão muito grande e que ela vai ser a grande protetora da irmã. Sempre olhe para a praia quando voltar à superfície, senão você pode perder o norte, a mãe disse, virando o rosto de Hana para que ela enxergasse a terra. Na areia, sua irmã estava sentada, protegendo os baldes que continham a pesca do dia. Procure sua irmã depois de cada mergulho. Nunca se esqueça disso. Se puder vê-la, você estará segura. Hana sabe que proteger a irmã significa mantê-la afastada dos soldados japoneses. Sua mãe infundiu nela a lição. Nunca deixe que eles vejam vocês. E, acima de tudo, nunca fique sozinha com um deles. As palavras de alerta da mãe são cheias de um medo sinistro e, aos 16 anos, Hana se sente sortuda por nunca ter passado por isso. Mas tudo muda num dia quente de verão. E é nessa tarde quente de verão, em 1943, que enquanto a Hana estava no mar mergulhando, em algum momento ela olha, né? Como a mãe tinha instruído, ela sempre olhava para a areia, onde a irmãzinha estava aguardando as pescas do dia,
e ela vê um soldado japonês se aproximando da irmã na praia. Ela nada desesperadamente até a praia para tentar chamar a atenção deste soldado, cujo nome é Morimoto, e ela consegue. A missão é cumprida com sucesso, o Morimoto fica ali todo encantado com a Hana e ela acaba sendo levada pelos soldados japoneses. Ela foi capturada, né, colocada em um caminhão junto com outras meninas, inclusive meninas muito mais novas que ela, né? A Hana tinha 16 anos e tinha uma menina no caminhão que tinha praticamente a idade da irmãzinha dela, ou seja, 7 anos mais nova. Depois desse caminhão, elas são levadas por um barco e dentro desse barco acontece o maior pesadelo que a Hana poderia viver até aquele momento. O Morimoto, o soldado japonês que capturou a Hana na praia, a estupra. E ele faz tudo isso e no final ele ainda vira pra ela e fala que ela teve sorte, porque agora ela está preparada e que agora ela já sabe o que esperar. Depois disso, a Hana é colocada em um trem e ela é enviada para a região da Manchúria para ser uma mulher de consolo. Gente, eu vou fazer um parênteses aqui para explicar para vocês o que foram essas mulheres de consolo, porque infelizmente elas existiram mesmo, tá? Então, mulheres de consolo ou mulheres de conforto, como essas mulheres eram chamadas, nada mais era do que escravas sexuais. Essas mulheres foram obrigadas a se prostituir. Na verdade, eu não sei nem se o termo é se prostituir, porque elas não ganhavam nada com isso. Então, elas eram realmente escravas sexuais, tá, gente? Dos soldados japoneses durante a Segunda Guerra Mundial, em bordéis militares que os japoneses fizeram, né, na época. Há uma estimativa que aproximadamente 200 mil mulheres passaram por essas situações, entre elas as coreanas, as chinesas, as tailandesas, filipinas, malaias, vietnamitas, entre outras nacionalidades que foram escravizadas pelo exército japonês. O Japão nunca se responsabilizou ou se culpabilizou pelo que aconteceu. Eu vou falar disso um pouquinho melhor mais pra frente. Tem alguns detalhes da história que também vão explicar pra vocês, mas mais pra frente eu vou dar alguns detalhes maiores. E quando a Hana chega nesse bordel, ela tem o cabelo dela cortado, né? Eles cortam o cabelo dela e o nome dela passa a ser Sakura. E a Sakura é a flor da cerejeira. E ela percebe que toda a porta, né, todo quarto tinha o nome de uma flor e que não interessava, porque ela foi entendendo ali que as meninas, algumas morriam, outras fugiam, outras eram mortas, elas eram sempre substituídas e todas tinham o nome daquele quarto que ocupava. Então ela era a nova Sakura. E na noite que ela chega, ela foi estuprada por vários soldados seguidamente. E essa passa a ser a vida e a rotina da Hana. E enquanto nós vamos sabendo, né, da história dela, vendo tudo o que estava acontecendo com a Hana sendo uma mulher de consolo, os capítulos vão sendo intercalados com a história da Emi, que começa em dezembro de 2011, também na ilha de Jeju. Só que a Emi é uma senhora com seus 77 anos e ela também é uma Hanyu, ela também é uma mergulhadora do mar. Mergulhar é um dom. Foi isso que a mãe lhe disse quando foi sua vez de aprender o ofício. Aos 77 anos, Emi acha que finalmente entende o que sua mãe quis dizer. Seu corpo não envelheceu bem. Ele dói nessas manhãs de inverno, se rebela no calor do verão e ameaça desistir a cada despertar. Mas ela sabe que basta administrar a dor até entrar na água. Aí então, ela está livre dos grilhões da idade. A leveza acalma seu corpo debilitado. Prender a respiração por até 2 minutos a cada vez que mergulha em busca das recompensas do oceano é uma espécie de meditação. É escuro de 20 a 30 metros abaixo das ondas. A sensação é a de cair num útero profundo, onde o único som em seu ouvido é o pulso lento e firme do próprio coração bombeando. Lâminas de sol penetram a escuridão em fragmentos, e seus velhos olhos logo se aclimatam à névoa turva. Ela mergulha de cabeça, com o corpo firme, à procura do Recife conhecido em sua área de caça. Sua mente relaxa e pensa apenas no que vai encontrar quando alcançá-lo. Ela tem uma grande amiga, a Jin-hee, que é sua amiga aí há 7 décadas praticamente. Elas cresceram juntas na ilha, sobrevivendo as duas, né, a 2 guerras, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra das 2 Coreias. Ela mora em uma cabana bem modesta na ilha de Jeju. Ela tem 2 filhos, já bem formados e crescidos, eles têm aí por volta de 50, 60 anos mais ou menos, e moram em Seul, que é a capital da Coreia do Sul. A Emi tem uma relação ali bem distante com os filhos, tá, gente? Não é assim aquela relação que a gente tá acostumado a ver entre mães e filhos, principalmente com pais mais idosos, né? A relação dela com os filhos é uma relação distante, eles não a visitam na ilha já tem bastante tempo, a última vez que eles foram pra ilha foi para o enterro do pai, e ela visita os filhos praticamente uma vez por ano. A Emi teve um casamento muito infeliz, ela foi obrigada a se casar com o marido dela, então ela nunca teve uma conexão com ele, inclusive ela só falava o necessário com o marido, eles se comunicavam só. Não havia nenhum outro tipo de conexão. E uma tristeza que a Emi carrega é da filha não ter seguido seus passos e ter se tornado também uma Hanyu, uma mulher mergulhadora. A filha queria estudar, queria ir embora, queria ir para Seul,
e com o aval do pai, ela consegue fazer isso. Então, a Amy tinha ali um misto de orgulho da filha, porque a filha, né, foi estudar, foi seguir os passos de uma vida que ela nunca teve oportunidade, mas ao mesmo tempo de muita tristeza por a filha não ter aceitado seguir os passos dela. Seu professor é um homem, ele não é da nossa ilha, ele veio do continente, e um homem do continente jamais poderá entender o que significa ser uma Haenyeo. Em 2011, quando a gente vai conhecendo a história da Amy, a filha dela é professora na Universidade de Seul. Ela já tem aí seus 58 anos, uma mulher bem formada já. E a gente vai acompanhar a Amy indo mais uma vez visitar os seus filhos em Seul para participar também das manifestações de quarta-feira. Mais precisamente, da 1000ª manifestação de quarta-feira. Que, como outros tantos detalhes dessa história aqui, gente, existe de verdade. As manifestações de quarta-feira existem em Seul desde 1992 e ele é um protesto para que o Japão reconheça o que fez com as mulheres, né, as mulheres de consolo na época da guerra. E a Amy vai a essa manifestação pelo menos uma vez por ano, e nessa especial, né, seria a 1000ª manifestação, ela vai na esperança de encontrar a irmã que um dia foi levada pelos soldados japoneses e nunca mais voltou. Está procurando alguma coisa e ao mesmo tempo não procura nada, com expectativas, mas ainda assim não acredita que vai se deparar com algo familiar, um sorriso, um gesto, qualquer coisa que lhe faça lembrar da sua infância. E assim, Brasil, a gente vai acompanhando a história dessas duas mulheres, e não só a história de vida delas, mas também a história de um país, né? Já que a autora nos traz aqui, nos coloca 4 momentos históricos muito importantes da Coreia. O primeiro, o período da dominação japonesa, né, que começou ali em 1910. O segundo, a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu de 1939 a 1945. A revolta de Jeju, que aconteceu de 1948 a 1949 e que foi uma rebelião popular que aconteceu na ilha por conta de uma eleição da recém-criada República da Coreia para a Assembleia Nacional. Porém, o que aconteceu? Nessa eleição, eles excluíram grupos de esquerda, né, os partidos de esquerda e os partidos progressistas. Então houve uma rebelião liderada pelos grupos de esquerda, né, pelos partidos mais progressistas, que eram contra essa medida do governo. E a resposta que o governo deu a isso foi uma repressão militar que deixou milhares de mortos. Eles assassinaram, torturaram, estupraram e desapareceram com milhares de civis da ilha de Jeju. Jeju, gente, cada hora eu falo uma coisa, desculpa. E, inclusive, gente, pessoas que eram suspeitas de apoiar a rebelião. Quer dizer, não tinha nem confirmado, tá? Só o fato de os vizinhos, os amigos suspeitarem que aquela pessoa era uma pessoa mais de esquerda ou uma pessoa mais progressista, eles denunciavam e a pessoa, muitas eram mortas ou acabavam desaparecendo. Assim como um outro período histórico importante que a autora traz pra gente é a Guerra das Duas Coreias, que aconteceu entre 1950 e 1953, que foi o conflito, né, a guerra entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, e que começou quando as tropas norte-coreanas invadiram, né, ultrapassaram as fronteiras da Coreia do Sul e que resultou na morte de mais de 2,5 milhões de pessoas. Inclusive, tá, gente, se a gente for olhar, a guerra nunca acabou. Teoricamente, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul continuam em guerra. Eles só não entram em conflito literalmente, mas essa guerra de verdade mesmo, ali no papel, ela nunca acabou. Então, a gente vê a história de duas mulheres que viveram esses conflitos de forma diferentes, mas não menos doloridos e dolorosos. Duas mulheres que sofreram muito, né? A Hana sendo escravizada sexualmente, tentando sobreviver, com toda essa força e essa coragem que ela tem pra fugir pra Manchúria, de ser levada novamente pra outro lugar, levada pra Mongólia. E eu acho muito legal na Hana que ela tem a questão da vingança. Que eu acho isso muito bacana, porque isso ajuda a humanizar os personagens, né? Porque geralmente a gente tem uma tendência a ter protagonistas, as mocinhas, como sofredoras e que elas colocam a bondade acima de tudo. E a Hana não tem isso. Eu acho isso na construção da Hana muito legal. Ela tem aqueles pensamentos de que, cara, ela planeja matar o Morimoto. E por vários momentos eu torcia de verdade pra que ela matasse o Morimoto. Então eu acho isso muito legal. Eu acho que isso ajuda a humanizar a Hana no arco narrativo dela. Assim como eu acho extremamente bonito, extremamente poético e faz muito sentido que toda vez que ela sente alguma dor enorme, seja física ou psicológica, né, mental, ela imagina que ela tá no mar. Ela se imagina mergulhando, né? Se imaginar no silêncio dentro de um mergulho no mar é o que faz com que ela fique um pouco mais aliviada. É o que, de uma forma ou de outra, dá força para que ela continue, para que ela sobreviva. E essa gana, né, essa força maior para sobreviver é muito impressionante, né, em toda a trajetória da Hana. E, cara, a cena da vaca é um negócio assim que foi uma mistura de emoções, assim, lendo, de tudo. Você fala, meu Deus, que menina corajosa, que coragem que ela tem pra fazer tudo isso, que força que ela tem pra fazer tudo isso.
e a Amy, que durante todos esses anos sofria com o desaparecimento da irmã e com todas as consequências desses conflitos que eu falei pra vocês. Por exemplo, ela viu o pai dela morrer em 48 por conta da revolta de Jeju, que ele era considerado ali um aliado, né, um comunista, vamos dizer assim. Então os policiais degolaram o pai dela na frente dela e da mãe e ainda incendiaram a casa em que eles moravam. Sua mãe ainda não tinha 40 anos, mas a guerra havia lhe roubado muito. Sua filha mais velha, depois seu marido, e agora o que restara de sua juventude escoava para a terra congelada junto com sua antiga casa. Amy também chorou, em luto por todos eles, os vivos e os mortos. E ela sendo obrigada a casar com um policial, porque ela não tinha outra opção, ou ela morria, ou a mãe morria, ou ela casava com esse policial, e ela descobre tempos depois, quando a mãe dela desaparece, que foi o próprio marido dela que entregou a mãe. Por que você forçou o nosso casamento? Nossos filhos vão herdar essa ilha, ele disse sem pausas. Nossos filhos? Ela estava chocada por perceber que ele imaginava que eles teriam um casamento de verdade, como que os seus pais tiveram. A ideia era surreal. Sim, e a sua terra, a da aldeia, será herdada por nós através dos nossos filhos. Nós, os outros policiais. Como muitos deles, eu tive que abandonar minha casa no norte e fugir em direção ao sul antes que os comunistas me matassem, como fizeram com minha família. Eles tiraram tudo de mim, de todos nós. Então, estamos nos casando para recuperar o que perdemos, mas, acima de tudo, para manter os comunistas longe do sul. Precisamos acabar com a raça deles. É para o seu próprio bem e pelo bem da Coreia. Eu não sou comunista, ela disse, na expectativa de que alguém que sofrera tanto pudesse entender o que ela estava sofrendo naquele momento. Ele a encarou diretamente com uma expressão apática. Esta ilha está cheia de comunistas. Você é um deles, quer você saiba ou não. Casando-se comigo, você deixa de ser uma ameaça. É aí que a gente entende completamente o fato dela não ter ligação nenhuma com o marido, né? E ela se descobre grávida quando ela tinha 16 anos. A mesma idade com que a Hannah foi raptada. E ela toma uma decisão de nunca contar para os filhos dela quem era de verdade o pai deles, né? Porque depois de todo esse episódio, ele passa a viver como se fosse um pescador, um péssimo pescador. Então quem manteve a família a vida toda foi a Amy, sendo uma rênio, né, sendo uma mulher do mar, que conseguia trazer o dinheiro para casa. Mas ela nunca teve coragem de contar para os filhos quem de verdade foi o pai deles. E obviamente, né, gente, que todos esses buracos na alma que essa mulher carregava também foi afastando ela dos filhos. Ela não conseguia manter uma relação, ela tinha muitos segredos, ela não contava as coisas, ela tinha muita vergonha de ter sobrevivido a tudo isso. Então, assim, era tanta dor, tantos segredos, tantas feridas, tantas coisas mal resolvidas ou não resolvidas, tanta vergonha para contar para os filhos quem eles eram, filho de quem eles eram, qual era o passado da família dela, que ela foi se fechando nela mesma. E tem uma parte que me toca muito, muito, que é quando a gente descobre o motivo dela não gostar de voar. E, nossa, é muito triste, porque eu acho que isso é muito da realidade de muitas famílias. Eu acho que muitas famílias, e até aqui no Brasil, né, se a gente for pensar, quando passam em determinados aeroportos, vem essas questões na cabeça. Mãe, posso perguntar uma coisa pra você? Ela parece estar com medo de falar. Mesmo depois de todos esses anos, a sua filha, uma mulher de 58 anos, tem medo de falar com a própria mãe. Amy se pergunta o que terá feito para que sua filha tenha se tornado tão medrosa. Claro, me pergunte qualquer coisa. Você foi uma mulher de consolo? O silêncio recai sobre elas como um lençol invisível. Amy não responde de pronto. Em vez disso, olha para as próprias mãos. É por isso que você começou a ir às manifestações de quarta-feira toda vez que vem nos visitar, sua filha continua. A preocupação faz com que rugas se formem em sua testa. Amy encosta na mesa que lhe parece sólida e macia ao mesmo tempo. Seu coração fica tenso. As manifestações de quarta-feira têm ocorrido toda semana desde que as assim chamadas mulheres de consolo se pronunciaram 20 anos atrás, embora Amy só tenha comparecido uma vez por ano nos últimos 3 anos. O protesto, além de pedir por justiça, exige que o governo japonês admita os crimes de guerra cometidos contra milhares de mulheres durante a Segunda Guerra Mundial. Muitos anos se passaram desde o fim da guerra e desde que os protestos começaram, mas mesmo assim, os crimes continuam impunes. O que é preciso para merecer um pedido de desculpas? Para concedê-lo. Amy toca o próprio peito. Seu coração relaxa. A manifestação de hoje será especial. O 1000º protesto. Por que você não fala comigo? A voz da sua filha está dolorida pela angústia. Ela nunca soube conversar com a própria filha. Ela é uma acadêmica, guiada pela lógica. Suas decisões são arduamente examinadas e levadas a cabo com precisão matemática. É por esse motivo que ela não pôde seguir os passos de Amy mar adentro e ganhar a vida como uma rênio. Em vez disso, foi embora para fazer faculdade em busca de um mundo que fizesse sentido para ela. Amy nunca conseguiu entender o mundo que a filha habita, assim como a filha nunca conseguiu entender os segredos que Amy guardou por toda a vida. Ela não conhece palavras suficientes para explicar à filha uma vida inteira de silêncio, mas não pode mais mentir. Nunca fui uma mulher de consolo, não duvide de mim. Amy olha para a filha ao falar com a esperança de que isso seja o bastante. Eu não duvido de você, mas quero que você me conte sobre sua vida, alguma parte de você. Estou procurando uma pessoa, só isso. Espero encontrar notícias dela lá. Foi muito tempo atrás, durante a guerra. Os japoneses levaram uma menina da nossa aldeia e ela nunca mais voltou. E é muito
muito interessante, né? Porque a gente vai observando que uma nunca deixou de pensar na outra. Isso também dava força para elas, de um jeito ou de outro, essa esperança, né? Essa vontade, esse cuidado que uma irmã tinha com a outra. E como elas foram acumulando dores, angústias, saudades, nostalgias compartilhadas, né? Parece que elas estavam sempre na mesma vibração. Não importa a distância física delas. Uma outra coisa que, cara, eu acho uma tristeza enorme e ao mesmo tempo que faz parte da guerra, é muito louco que em 2024 a gente tenha que pensar nessas coisas, mesmo numa vida sem guerra, e que mulheres e meninas continuem passando por isso, né? De que a primeira conversa sobre sexo que a Hannah tem com a mãe é exatamente sobre estupro. Estupro é quando um homem força uma mulher a se deitar com ele. Hannah ficou corada e a mãe continuou. Mas o estupro cometido pelos soldados é mais do que um ato isolado. A menina sequestrada foi forçada por muitos soldados a se deitar com eles. E por que eles fazem uma coisa dessas? Hannah conseguiu perguntar, embora seu rosto estivesse enrubrecido de um vermelho profundo. Os japoneses acreditam que isso vai ajudá-los na batalha, ajudá-los a vencer a guerra. Eles acham que têm o direito de liberar energia e receber prazer, mesmo estando tão longe de casa, pois arriscam a vida pelo imperador nas linhas de frente. Acreditam tanto nisso que levam nossas meninas e as despacham a todo canto do mundo com esse objetivo. Essa menina que foi mandada de volta para casa teve sorte. Gente, foi um livro assim que eu gostei muito, chorei muito, me emocionei muito com ele. É um livro muito bonito e que traz diversos temas, né? Eu acho que ele fala muito sobre união familiar, sobre o amor entre duas irmãs, sobre resiliência, sobre perdas, sobre o quanto as guerras acabam com a vida de pessoas, sobre o luto, sobre a violação de corpos femininos, sobre a história da Coreia. É um livro que fala muito sobre a esperança, mas acima de tudo, eu tive a impressão que ele é muito um livro sobre a saudade, sabe? Um livro sobre o poder da saudade na vida das pessoas. Além, é claro, que mesmo ele sendo um livro de ficção, né? Ele também tem o papel de denunciar os horrores de guerra e principalmente os horrores que mulheres e meninas sofrem com as guerras. E eu acho muito importante que literaturas como essa cheguem até nós, gente, porque a gente, em se tratando de Segunda Guerra, que vocês sabem que eu adoro esse tema, tem até uma playlist aqui no canal só sobre Segunda Guerra, vou deixar aqui em cima pra vocês, mas a gente tem uma visão muito ocidentalizada da Segunda Guerra, né? A gente sabe muito sobre quando a gente fala Segunda Guerra, a primeira coisa que vem na nossa mente geralmente é a questão toda do Holocausto, né? O que foi feito, Hitler, o que estava acontecendo na Europa, a gente sabe como os Estados Unidos entraram na guerra e tudo mais, mas a Segunda Guerra também aconteceu em outros lugares, né? E como foi a Segunda Guerra nos outros países? Como foi a Segunda Guerra na Ásia? A gente não sabe, né? Muitas pessoas não sabem, por exemplo, sobre essa dominação japonesa que houve na Coreia. Sabe muito pouco sobre a Guerra das Duas Coreias, por que as Coreias são separadas. Então, infelizmente, a gente tem uma visão histórica, né, da história do mundo muito a partir da perspectiva eurocêntrica e norte-americana. Então, eu acho que literaturas como essa são muito importantes para trazer visão de mundo pra gente entender mais a história como um todo, né? A Segunda Guerra não aconteceu só na Europa. Então é importante que a gente saiba como foi que isso aconteceu em outros países. Eu mesma nunca tinha ouvido falar na história das mulheres de conforto, das mulheres de consolo. Nunca tinha ouvido falar delas. Então, a gente sempre vai adquirindo conhecimento quando a gente olha para outras partes da história, né? A história sendo contada sob outras perspectivas. Como eu falei lá atrás, ele está assim na minha lista de melhores do ano. Eu simplesmente adorei esse livro, mas eu sei que muita gente não gostou. Eu entendo as pessoas que não gostaram, tá tudo certo, eu não vou linchar ninguém não porque não gostou do livro. Eu entendo e eu acho que algumas críticas que eu vi sobre o livro que não gostaram, faz sentido. Eu acho que as críticas foram boas, assim, tem algumas questões, sim, no livro. É que eu acho que, pra mim, bateu num outro lugar. Mas tudo bem. E eu entendo que as pessoas não gostam, principalmente do final do livro, né? O final da Hannah. E eu entendo super. Assim como eu entendo que a Marilyn Bratch quis dar um final feliz pra ela, mas eu achei, sim, de verdade, um final muito tipo, cara, papum, jogou, resolveu. O que parece ser irreal, né? E eu até confesso que em alguns momentos, gente, pra quem lê o livro, sabe a hora da cena da arma, que dá a impressão que ela foi morta? Eu tive a impressão ali, em alguns momentos, eu fiquei até o final, eu fui, voltei, que eu falei, cara, será que ela morreu? E ela tá, tipo, naquela, sabe aquela alucinação, talvez, de pré-morte? Não sei. Essa realmente, assim, o final da Hannah me abriu muitas portas de muitas coisas, e eu entendo a galera que não gostou do livro por conta do final da Hannah, e tá tudo certo. Ao mesmo tempo, né, só que uma geminiana, eu vou defender a Marilyn Bratch, porque, sim, de fato, muitas mulheres de consolo resolveram não voltar pra casa por livre e espontânea vontade. Por quê? Porque a Coreia, infelizmente, era um país, em alguns conceitos ainda mas era um país, naquela época, muito machista, extremamente machista, né, com uma visão ali bem
difícil, e essas mulheres que às vezes voltavam para a família eram colocadas como culpadas, né? Elas foram raptadas, elas foram colocadas como escravas sexuais, e quando elas voltavam, elas eram uma vergonha para a família. Famílias inteiras eram rechaçadas pelo resto da sociedade, porque aquela mulher, olha só, ela foi raptada e escravizada sexualmente. Logo, a culpa é de quem? Dela. Então sim, muitas mulheres, assim como a Hannah, também resolveram não voltar para casa. Então, nesse ponto, eu vou defender a autora. Uma outra coisa que eu gosto muito, muito, a forma como ela escreveu e desenvolveu essa história, é trazer a visão de um sobrevivente de guerra que tem a Amy, que eu acho que é muito importante, né? Uma sobrevivente de 2 guerras, aliás, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra das Duas Coreias. Porque sobreviventes de guerra, gente, que não necessariamente estão na linha de frente, que não necessariamente foram para campos de concentração, que não necessariamente ficaram presos ou coisa assim, mas sobreviventes de guerra trazem traumas, guardam muitos traumas. Traumas e vergonha, assim como muita culpa. A gente tem, infelizmente, também uma visão muito hollywoodiana de final de guerra, que tipo, a guerra acabou, uau, agora vai dar tudo certo. E não é isso que acontece, né? Não é isso que acontece. Nada de bom acontece em países que estão em guerra. E quando ela termina, pra quem tá lá em cima, e geralmente a alta cúpula do governo, realmente tá tudo certo. Tem os vencedores, tem os perdedores, mas tá tudo certo. Mas pra grande maioria da população, o que resta é destruição, miséria e luto. Então eu acho interessante a Marilyn abordar isso, e inclusive ela traz isso também, tanto na fala do soldado, do marido da Amy, que ele teve que fugir do norte, né? Tipo uma coisa meio, o sonho de todo oprimido é ser o opressor, que é o que ele faz quando ele chega na Coreia do Sul. Então ele traz isso naquele trecho que eu li pra vocês, e ela traz isso também na própria vida do Morimoto, que é o soldado que rapta a Hannah, estupra a Hannah e tudo mais. Os americanos mataram minha família, ele diz, e sua expressão faz parecer que ele está longe. Minha mulher, meu filho pequeno. Eu os mandei para viverem com meu irmão na Califórnia, antes da guerra começar, para que estivessem seguros. Como eles morreram? Hannah pergunta antes que consiga se conter. Ele nunca mencionou a família. O Japão bombardeou a América, você sabia disso? Pearl Harbor. Afundou seus navios de batalha na base naval do Havaí. Foi um ataque defensivo para mantê-los fora da guerra, mas não funcionou. Eles ficaram furiosos, sabe? Então entraram na guerra e declararam todos os japoneses na América como traidores e espiões. Colocaram-nos em campos de detenção, forçando-os a deixarem suas casas e bens para trás para viverem na miséria nesses campos. Meu filho morreu de fome, então minha mulher, tomada pelo desgosto, abandonada por mim para que eu pudesse lutar na guerra do imperador, se suicidou. Quando te vi no mar, eu soube que os deuses haviam te presenteado a mim. Eu tenho certeza de que eles queriam que você fosse minha e que um dia você vai me dar um outro filho. Bom, coisas aqui importantes. Sim, campos de concentração, aqueles iguais aos do Hitler, existiram e existem nos Estados Unidos até hoje. Mas alguém fala sobre isso? Claro que não! Óbvio que não, mas é só procurar que vocês vão achar. O que o Hitler fez com os judeus na Europa, os americanos fizeram com os japoneses nos Estados Unidos. É só procurar que vocês acham. Tem tudo, gente, tem tudo. Mas alguém fala sobre isso? Não. E outra coisa, traz aqui, né, essa questão de que a guerra acaba com tudo, até com o lado teoricamente que está vencendo, né, vencedor, que seria, no caso, até aqui, ele, né, porque o Japão sim estava dominando a Coreia neste momento, mas eu vou deixar aqui o meu... Entendo, lamento Morimoto, digo, sinto muito pelo que você passou, mas eu não consigo me compadecer dele, gente. Eu acho ele um monstro por tudo que ele faz e fez com a Hannah, assim como ele faz e fez com outras meninas. Então, entendo, mas não justifica o que ele fez. E não sinto que a autora tá justificando, tá, gente? É só, ela colocou aqui, jogou, mas eu não acho que ela tá justificando o Morimoto, não. Ela não tá passando um pano pra ele, não. Também senti que ela não tá fazendo isso, ok? E muitos sobreviventes de guerra, gente, passam a vida tentando lidar com os traumas daquilo que eles viveram. Uma grande maioria sente culpa por ter sobrevivido e sente vergonha de ter sobrevivido. Talvez ela não pudesse contar a seus filhos o que aconteceu com a tia deles, porque, em parte, Amy não queria acreditar que seu silêncio naquele dia na praia resultou na escravidão sexual da irmã. A princípio, sua culpa a manteve em silêncio, mas, depois de tantos anos de segredo, ficou impossível revelar a verdade. Os ombros de Amy envergaram e uma dor abafada pulsa em seu peito. Vergonha de ter sobrevivido a 2 guerras enquanto os outros à sua volta sofreram e morreram, vergonha de nunca ter se pronunciado por justiça e vergonha por continuar vivendo quando nunca entendeu de fato o sentido da vida. As pessoas hoje em dia parecem satisfeitas em buscar a felicidade na vida. Isso é algo que a sua geração nunca compreendeu, que a felicidade é um direito humano básico, mas agora parece ser uma possibilidade. E uma
curiosidade, o título original do livro, né, o nome original do livro é O Crisântemo Branco, que na Coreia é a flor do luto. Pra complementar a leitura de vocês, as coisas que eu falei aqui, eu vou deixar vários links na descrição do vídeo, tá, gente? Esse vídeo vai ter vários links na descrição. Vou deixar um link do G1, que tem uma matéria e um vídeo que, em 2017, Seul divulgou imagens raras de mulheres coreanas que foram escravizadas sexualmente pelo exército japonês. Foi uma equipe de pesquisadores da Universidade de Seul que encontrou a imagem. Essas imagens foram feitas em 1944, no interior da China, por um soldado norte-americano, e essas imagens estavam nos arquivos nacionais dos Estados Unidos. E a existência dessas mulheres sempre foi sabida, mas começou efetivamente a ser falado em 1991, quando uma mulher chamada Kim Yak-sun, acho que é assim que fala o nome dela, foi até a imprensa e contou a história dela. Que ela tinha sido raptada, que ela tinha sido feita de escrava sexual, que ela foi uma mulher de consolo, e a partir desse relato dela, várias mulheres tomaram coragem e começaram a contar, a compartilhar suas histórias. Até que houve, como eu já falei pra vocês, o início das manifestações de quarta-feira em 1992 e que acontecem até hoje e que exigem, né, que o Japão se responsabilize, se culpabilize pelo que aconteceu e que também indenize essas mulheres, no momento as pouquíssimas que restam vivas. E assim, até onde eu saiba, tá, gente, porque são muitas informações, em 93, pela primeira vez, o Japão assumiu, e eu vou botar bem entre aspas, assumiu que essas mulheres realmente existiram. Mas eles nunca se responsabilizaram nem pediram desculpas. Isso é uma questão importante de falar, tá? Em 2015, parece que o governo de Tóquio falou que ia pagar uma indenização para essas mulheres, mas até onde eu sei, ou não receberam, ou receberam muito pouco, ou só algumas receberam. Enfim, uma grande confusão, porque aí também o Japão usa como desculpa que ele quer que retirem a Estátua da Paz, principalmente essa Estátua da Paz de Seul, tá? Essa estátua que eles falam aqui no livro, ela existe mesmo, ela está numa praça em Seul e ela foi colocada, que eu acho genial, ela foi colocada lá em 2011, na 10ª manifestação de quarta-feira, e ela foi colocada de um jeito que esta estátua, né, esta menina da estátua, ela fica olhando diretamente para a Embaixada do Japão. Eu acho genial, genial. E ela simboliza não só as mulheres que morreram sendo escravizadas sexualmente, mas também todas as sobreviventes, todos os familiares, as mulheres desaparecidas, enfim, ela é um símbolo muito forte. E o Japão, desde 2015, aliás, antes até, fica brigando, falando que enquanto a Coreia não tirar a estátua de lá, não tem acordo. Mas, gente, a gente sabe que, tipo, o Japão não reconheceu até agora porque ele não quis reconhecer, né? Então, o problema não é a estátua, eles estão usando a estátua ali mais como mais uma desculpa pra eles. Em contrapartida, as organizações que cuidam, né, da memória dessas mulheres, da história dessas mulheres, bem como ajudam os parentes e as pouquíssimas sobreviventes, diz que isso não passa de uma tentativa de um apagamento histórico do Japão. O que eu concordo. E é um dado importante, tá, gente? Dessas 200 mil mulheres, muitas morreram, mas a grande maioria simplesmente se desapareceu, tá? Então, assim, a grande maioria dos familiares dessas mulheres continuam buscando informações de se estão vivas, se já morreram, para onde foram levadas, porque a grande maioria simplesmente desapareceu. Vou deixar também para vocês um link da BBC, onde tem entrevistas, fotos, enfim, um material muito legal e importante sobre essas mulheres que foram mulheres de consolo. E lendo essa entrevista, tem uma frase de uma delas que me pegou muito, que ela falou mais ou menos assim, que pode ser que a guerra tenha terminado, mas pra gente a guerra continua. E de fato, se nunca foi reconhecido o que foi feito com elas, pra elas a guerra nunca acabou. Quem disse isso foi uma senhora chamada Lee Ok-sun, acho que é assim que fala o nome dela, e essa entrevista ela deu lá em 2013. Então, eu não sei nem se essa senhora ainda está viva, mas ela tem muita razão naquilo que ela tá falando, né? 2013, nós 11 anos depois, e a coisa continua exatamente igual. E assim como eu falei lá atrás pra vocês, essa senhora diz que ela mesma resolveu não voltar pra casa, que ela resolveu permanecer na China, que ela fala que como que ela podia ir pra casa? Tava escrito na testa dela que ela tinha sido uma mulher de consolo, que ela não tinha mais como olhar nos olhos da mãe dela. Cara, isso é muito triste, velho. É porque assim, porra, tudo que elas passaram e ainda, né? Elas voltam, essas mulheres sofrendo estupro constante, elas voltam e ainda elas são culpadas. É melhor que elas não voltem. Gente, é muito louco. E aí, ao mesmo tempo, a gente pensa assim, nossa, 2024, no Brasil, somos muito evoluídos. O PL 1904 tá aí pra provar que a gente não é muito evoluído, como se a gente puder retroceder, a gente vai. Ah, outra coisa, apesar de eu ter usado o termo aqui, né, mulher de consolo, mulher de conforto, porque elas são chamadas assim, elas são reconhecidas nesse grupo, muitas delas não gostam que utilizem esse termo para designá-las, porque elas sabem
todo mundo sabe, na verdade, né, que é um termo que foi aí higienizado, né, ai, mulher de consolo, pra deixar bonitinho o que é, na verdade, escrava sexual. E também porque tem essa determinação, né, mulher, mas é importante que se fale, que se lembre que, assim como a Hannah tinha 16 anos, tiveram várias meninas de 9, 10, 11, 12, 13 anos que foram escravizadas pelo exército japonês, né? Não pode nem colocar na categoria de mulher, porque não eram mulheres, eram crianças. E muitas morriam pela quantidade de estupro que sofriam por dia, não aguentavam. Muitas morriam porque se suicidavam. E elas dizem que elas nunca foram realmente libertas da função que a guerra as impôs. E assim como eu li na passagem pra vocês um pouco antes, o Japão sempre justificou, na época, né, que isso existia para que os ânimos dos soldados fossem elevados e que porque desta forma eles não precisavam estuprar as mulheres locais. Gente, que bonzinhos! Meu Deus, que bonzinhos! E tem um dado também importante que diz que pelo menos 2/3 dessas mulheres e dessas meninas morreram antes mesmo da guerra acabar, porque não aguentaram. E fazendo minhas pesquisas aqui para trazer dados para vocês, eu li num artigo, num estudo que eu devia ter gravado para colocar o link para vocês, porque é muito bom e eu não lembro agora o nome de quem escreveu. Se alguém souber, me avisa para eu colocar aqui, eu realmente não lembro. É um estudo, uma tese mesmo, né, escrita falando sobre as mulheres de conforto, e que nesse estudo dizia que esse termo, bem como o tráfico dessas mulheres para serem utilizadas como escravas sexuais, não começou acontecendo na Segunda Guerra, pelo exército japonês, tá? Tô falando aqui do exército japonês. Ele não começou com a Segunda Guerra. Isso já tinha acontecido entre 1904 e 1905, na Guerra Russo-Japonesa. Então, na verdade, eles já tinham feito isso com as russas, eles só estenderam esse método de colonização para a Coreia e os países adjacentes ali da Ásia. A Coreia em 1910, a China em 1937 e por aí vai. E sim, gente, isso é muito triste e infelizmente é muito real, mas o estupro de mulheres é colocado sim como uma forma de colonização do território inimigo. Tem até um texto de teatro que é muito bom. Se vocês puderem ler, eu acho que vocês vão encontrar a tradução dele na internet. Ele é um texto do autor romeno Mateusz Wisniewski e que ele chama O Corpo da Mulher como Campo de Batalha. Ele é focado na Guerra da Bósnia, tá? Mas, enfim, eu acho que ele serve para todas as guerras. E ele fala disso, né? Como na Guerra da Bósnia, milhares de mulheres foram estupradas e como o estupro é uma tática de destruição do inimigo. Eu vi uma montagem dessa peça em 2017, dirigida pela Malu Bazan, com a Camila Turim e a Patrícia Pichamoni em cena, e foi, assim, fantástico, é inesquecível. O texto é muito bom. E, infelizmente, muito real, né, gente? Porque aonde tem guerra, tem mulher sendo estuprada. E devemos lembrar que mulheres não são estupradas somente na guerra, o que torna tudo 20 vezes mais triste. Então procurem esse texto na internet, deve ter em algum lugar por aí, ele é muito interessante, O Corpo da Mulher como Campo de Batalha. E sim, tá? 2024, tem muitos políticos japoneses que negam a existência das mulheres de conforto ou que falam por aí que elas estavam nessa posição por vontade própria, porque elas quiseram ir trabalhar nos bordéis japoneses na Segunda Guerra Mundial. E a Marilyn Brach é estadunidense, tem descendência coreana e hoje ela mora em Londres. Herdeiras do Mar é o seu primeiro livro e antes de se tornar uma escritora, ela queria ser soldado, assim como o pai dela. O pai dela era soldado do exército dos Estados Unidos e em uma missão pela Coreia, na década de 70, ele conheceu a mãe dela e, enfim, se apaixonaram, casaram e tudo mais, e ela tinha muito essa coisa de querer ser soldado assim como o pai. Eles se mudaram pro Texas, a Marilyn nasceu no Texas, né, nasceu nos Estados Unidos, em uma comunidade com muitas mulheres coreanas, e ela cresceu sabendo que muitas daquelas mulheres daquela sociedade em que ela vivia deixaram pra trás um passado muito difícil na Coreia. Ela falou que ela cresceu ouvindo histórias, né, do país natal da mãe dela, mas que a vontade de ser escritora só surgiu realmente nas aulas de antropologia dadas no curso de piloto de caça que ela estava fazendo. Foi durante a formação, né, para ser uma piloto de caça, que ela entendeu que ela queria contar histórias, estudar pessoas e não matar pessoas. Ela já tinha mais ou menos por volta de 29 anos e ela disse que foi aí que ela se tocou que se alguém perguntasse para ela, a única coisa que ela se arrependeria na vida se ela não tivesse feito é tentado se tornar uma escritora. Então ela buscou cursos, né, de literatura, cursos de escrita, e ela conta que a primeira vez que ela ouviu falar sobre as mulheres de conforto, ela já estava estudando a história da Coreia. E que esse começo do interesse dela pelo assunto, até de fato ela publicar o livro, levou aí mais ou menos uns 12 anos de pesquisa e estudo. Ela conta, assim como todos nós, que ela ficou muito chocada, né, ao saber da história, ao saber do que essas mulheres tinham passado durante a Segunda Guerra, e que ela leu muitos depoimentos, enfim, muitas histórias difíceis
né, de serem lidas, de serem ouvidas, de serem contadas, mas ela colocou aquilo como uma missão, porque esse silêncio precisava ser quebrado. E eu li uma entrevista dela, que ela disse que foi muito chocante quando ela virou pra mãe dela e falou: mãe, mas você sabia da existência das mulheres de conforto? Você sabe da história das mulheres de conforto? E que a mãe dela virou pra ela e falou assim: ah, sim, todo mundo na Coreia sabe sobre isso, e ponto, foi isso. E ela acha que isso vem do fato das pessoas estarem tão acostumadas com o horror, tão acostumadas com um passado tão tenebroso, né, em se tratando no caso da Coreia, que as pessoas não se chocam mais com as histórias que vão aparecendo. E aí ela diz que bateu nela um sentimento de fazer justiça em nome dessas mulheres. E ela também diz que, apesar de saber que o livro é uma ficção, as preocupações e as questões aqui são reais, políticas e históricas. E que é importante que a gente tenha consciência, né? Hoje restam pouquíssimas dessas mulheres que estão vivas, mas é doloroso quando a gente se dá conta de que a maioria delas morreu em silêncio. E ela também fala em entrevistas que todo o material que ela estudou, né, para escrever o livro, foi fruto de pesquisa, de dados, de depoimentos. Ela diz, eu vi uma entrevista dela com um cara numa feira de livro na França, e ela disse que ela nunca conversou pessoalmente com uma mulher de conforto, mas que ela teve acesso a muitos materiais, mas que ninguém da família dela, até onde ela saiba, né, ela foi atrás dessa informação também, mas até onde ela saiba, nenhuma mulher da família dela foi feita de mulher de consolo. Ao escrever este livro, eu me apaixonei por Hana, que para mim veio a representar todas as mulheres e meninas que sofreram o mesmo destino. Eu não podia deixá-la morta pelas mãos de um soldado na lama da Mongólia, embora as chances de as verdadeiras Hanas alcançarem a liberdade sejam mínimas. Meu final é o que eu desejo que pudesse ter acontecido com Hana e com outras como ela. Escrever a história de Emi foi minha maneira de escapar dos horrores de imaginar o mundo de Hana. Emi era a minha personagem preferida, e eu penso que depois de tudo que ela sofreu, seria justo que no final a estátua fosse mesmo Hana. Na vida real, a estátua não foi esculpida de acordo com a imagem de uma mulher de consolo, perdida em especial, mas isso dá uma boa história, uma história que dedico a todas as mulheres do mundo que sofreram na guerra ou continuam sofrendo. Em qualquer país, histórias de conflito geralmente são atoladas de verdades controversas e mentiras institucionalizadas. É nosso dever educar as futuras gerações a respeito das terríveis e reais verdades cometidas durante guerras, não escondê-las ou fingir que nunca aconteceram. Devemos lembrá-las para que os erros do passado não se repitam. Livros de história, canções, romances, peças de teatro, filmes e monumentos são essenciais para nos ajudar a nunca esquecer, enquanto também nos ajudam a prosseguir em paz. Essa parte que eu li pra vocês agora é a nota dela, né? A nota da autora que tem aqui no final do livro. E cara, aqui no final do livro é maravilhoso. A nota dela é incrível. Sim, leiam a nota dela, quem for ler, porque é muito importante. Ela traz informações muito importantes, bem como ela traz uma linha do tempo da história da Coreia, que é muito legal, porque a gente, né, muita informação, muita data, muito conflito, às vezes a gente fica meio perdido. Ela traz isso bem mastigadinho pra gente e uma lista de leituras complementares sobre as questões das mulheres de conforto. Gente, é maravilhoso, assim, ela traz tudo mastigadinho, um material completo. Ah, e antes de terminar o vídeo, eu vou deixar mais uma dica aqui pra vocês. Gente, tem um documentário incrível, maravilhoso, lindíssimo, muito bom, sobre as Haenyuns, as mergulhadoras, e é um documentário brasileiro. Eu vou deixar o link dele na descrição, porque ele tá disponível na internet, e ele chama Haenyuns, A Força do Mar. É um documentário dirigido pela Lígia Barbosa, em que ela e o fotógrafo da National Geographic, Luciano Candizani, vão até Jeju, a ilha da Coreia, para acompanhar um pouco a rotina e a vida dessas mergulhadoras. As fotos que eu coloquei aqui ao longo do vídeo são do Luciano, são fotos lindíssimas. É um documentário lindíssimo, muito emocionante pra gente entender melhor a importância dessas mulheres na sociedade coreana e o quanto esse mergulho, esse ato, esse rito que elas têm de mergulhar no mar não é só um trabalho, não é só a forma como elas encontraram de sustentar famílias inteiras, mas na verdade é a vida delas. Essas mulheres chegam a passar até 5 horas por dia mergulhando. O Luciano disse, inclusive numa entrevista, que essa força que vem delas vem de um conhecimento lapidado por gerações. Essas mulheres mergulhadoras foram consideradas pela Unesco Patrimônio Cultural e Material da Humanidade. Inclusive, na ilha de Jeju, acontece anualmente o Festival das Haenyuns e também tem um museu dedicado a elas. Bom, Brasil, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem aí já leu Herdeiras do Mar, me conta o que vocês acharam. Você gostou, você não gostou? Enfim, vamos bater um papo aqui. Lembrando que eu vou deixar o meu link da Amazon na descrição do vídeo. Se você quiser comprar este livro utilizando o meu link, você me ajuda bastante. E, por favor, se você chegou até aqui, me deixa um like, gente. Os likes de vocês são muito importantes. É me deixando o like que o YouTube entende que meu conteúdo é relevante e começa a entregar aí para outras pessoas conhecerem o meu trabalho, conhecerem o canal. Enfim, é isso. Muito obrigada, um beijo e até o próximo livro.